Estou de volta, pessoal. Vai Corinthians. Se você ainda não é inscrito no canal e quer uma frequência maior de vídeos, senta o botão e se inscreva urgentemente para a gente crescer esse canal logo. Eu tirei uma folga dos vídeos porque o Corinthians tirou uma folga dos jogos também, então eu não tinha muito o que ficar comentando porque nada de interessante aconteceu nesses 10 dias sem jogos. Eu nem fiz o pós-jogo daquele jogo medíocre contra o América, porque o time que entrou em campo me deu vontade de. Me deu náuseas. Nossa, estava muito irritado e acabei nem fazendo. Aí hoje o Corinthians volta depois de 10 dias a campo, dessa vez com um time totalmente titular, exceto o Balbuena que está na seleção paraguaia. E o Corinthians começa pressionando o Atlético Goianiense, faz o gol cedo, uma coisa até rara. Mas o Corinthians é Corinthians, né? Aí o Corinthians apaga, some do jogo, o Atlético empata, tem até chances de virar o jogo. Aí a gente vai para o segundo tempo bem mais ou menos, que o Corinthians cria muito pouco, poucas chances para se dizer, e as que cria o Sr. Roger Guedes perde. Eu não vou passar pano para o Roger Guedes porque ele fez um gol e porque ele fez a jogada do segundo gol. Porque hoje ganhou. Amanhã esses gols que ele está perdendo vai fazer falta, como fez contra o Internacional, como fez contra o São Paulo. Pode de repente fazer falta numa final da Copa do Brasil. Não dá para o Roger Guedes perder os gols que ele perde. Não dá. Não dá. Tá? Ah, ele fez um, beleza. Completou uma bola ali. Uma boa jogada do Yuri. Ok. Logo depois, uma jogada, ele perde um gol. Mano, aquela bola do sonho de centroavante, frente a frente com o goleiro. Você corta o goleiro, ele vai para um lado, você vai para o outro, ele consegue chutar para fora. É uma coisa igual aquele gol do Inter que ele perdeu, que é absurdo também. Aí no começo do segundo tempo ele recebe uma bola de cara a cara pro gol, finaliza mal demais no meio do gol. E aí tudo encaminhava para mais um monótono empate. Até que aí ele chuta uma bola de fora da área, para nossa sorte o goleiro do Atlético Goiás bate roupa e o Yuri crava 3 pontos importantíssimos na tabela. Com o final da rodada, o Corinthians nesse momento tem 7 pontos de diferença para o sétimo colocado. Por que o Corinthians? Porque é importante essa conta, porque abaixo do Corinthians estão Flamengo e Atlético Paranaense. E juntamente com o Corinthians, se você pegar o quarto colocado Corinthians, o quinto colocado Flamengo e o sexto colocado Atlético Paranaense, desses três a gente tem 2 vagas na Libertadores garantidas aí através das Copas. Certo? Portanto, o G6, nesse momento, nessa formação, vai inteiro para a fase de grupos, porque os campeões das Copas sairão ali. Não vai fugir desses 3. E aí o sétimo e o oitavo iriam para pré-Libertadores. Nesse momento a nossa distância para o nono colocado é de 10 pontos. Então a gente tem 7 pontos para o sétimo, que é o Atlético Mineiro, que seria a briga pela vaga direta, e 10 pontos para o nono, que seria a briga pela vaga geral. E o Corinthians tem 2 jogos contra 2 equipes da zona de rebaixamento até o jogo contra o Flamengo. E isso é muito importante, fazer esses 6 pontos e aí praticamente cravar o Corinthians na Libertadores do ano que vem, né? 2 vitórias, contando que o pessoal de baixo obviamente vai acabar tropeçando em um desses jogos. O Corinthians já pode começar aí a estudar e fazer as malas para a nossa segunda Libertadores consecutiva, a nossa segunda fase de grupos consecutiva, independente da Copa do Brasil ou não. Se formos campeão da Copa do Brasil também já está lá dentro, pouco importa. Mas não sendo campeão, a gente iria do mesmo jeito e é importante participar todo ano da Libertadores. Mas como coletivo hoje do Corinthians eu achei o time um pouco preguiçoso. O time triangulou pouco, o time sufocou pouco em alguns momentos, ele começa bem e depois cai demais de produção. O adversário era muito fraco, mas contra esse mesmo adversário o Corinthians ele engoliu há um mês e pouquinho atrás, né? O Corinthians engoliu o mesmo time, o Atlético de Goiás. Esse jogo foi 18 de agosto, 40 dias atrás.
e o Corinthians conseguiu amassar eles, o que não se repetiu hoje. Então, precisamos aí jogar sério, parte para cima. O adversário de sábado também não é um adversário que deve trazer nenhuma dificuldade para o Corinthians. E pontuar o máximo que a gente conseguir e garantir logo essa vaga na Libertadores para o ano que vem, porque só se ganha a Libertadores jogando ela todos os anos, né? O único time que joga Libertadores todos os anos e nunca ganha é o Nacional lá do Uruguai, que já faz mais de 30, desde o ano que eu nasci, não ganha, o Peñarol também. Mas aqui no Brasil, normalmente o time para ganhar ele disputa vários anos seguidos, né? O Palmeiras, por exemplo, perdeu 16, perdeu 17, perdeu 18, perdeu 19 para poder ganhar depois. Então isso é muito importante. A gente mesmo perdemos 10, perdemos 11, aí em 12 a gente conseguiu o título. Então é muito importante ir de novo para a Libertadores. Aí corrigir os erros, tal, tudo. O que a gente tem que tirar desse jogo? Que o time é praticamente o mesmo que vai jogar contra o Flamengo. Você só substitui aí o Bruno Mendes, que não pode jogar a final da Copa do Brasil, pelo Balbuena, que vai voltar da seleção. De resto, o time é exatamente o mesmo. Não acho que o Maicon entre titular, acho que vai jogar com ponta. Provavelmente será um Mosquito. Não acho que o Vitor Pereira mudará taticamente o Corinthians. Poderia num desses jogos fazer um teste aí e mudar taticamente o time, mas vamos ver. Mas hoje parece que o Corinthians ele cai um pouco de produção. Parece que o descanso, por incrível que pareça, o descanso é bom fisicamente, mas tecnicamente parece que o Corinthians cai um pouco. Porque todo mundo lembra que o Vitor Pereira ele teve 2 períodos grandes sem jogos. O primeiro foi entre o Campeonato Paulista e a estreia da Libertadores, que foram 9 dias. E o Corinthians faz aquela partida pífia, terrível, lá contra o Always Red. Depois, agora, ele tem esses 10 dias, ele tem esse descanso. Na verdade, foi até mais, porque ele bota o time praticamente um time que não existe contra o América Mineiro, né? Time medíocre, né? Acaba jogando fora uma chance de ouro de conquistar uns pontinhos. E agora hoje ele volta com os titulares, você entendeu? O Renato Augusto um pouco apagado, o Renato Augusto um pouco fora de sintonia, né? Diferente daquele Renato incisivo que a gente viu, aquele Renato que roda, tudo. O Fausto Vera de novo, né? Desarmando tudo, né? Sendo uma válvula importantíssima do time. O Duqueiroz errando alguns passes, mas depois ele acerta. E o time foi aí um pouco abaixo do que a gente esperava, tá? A nota positiva de hoje, novamente, a grande atuação do nosso atacante Yuri Alberto. De novo, ele vem se sobressaindo. O Yuri Alberto ele entra alguns minutos, acho que contra o América Mineiro, nem vou contar esse jogo, e tem um jogo contra o Fluminense que ele não faz gol. Mas se é o terceiro gol, em jogos que ele foi titular, é o terceiro gol que ele faz em 4 partidas. Já é uma média interessante e participe, obviamente, dá mais uma assistência. E já tem aí 6 gols com a camisa do Corinthians. Acho que, se eu não me engano, em 17 jogos. Já está começando a ter uma marca interessante. E a tendência é que ele evolui, que ele melhore. Tá? Então, fora isso, eu não tenho muita coisa a falar. O que deu para entender que o Corinthians hoje, coincidentemente, lembra aquele termo que o Vitor cunhou contra o próprio Atlético Goianiense, que o time jogou de barriga cheia? Hoje parece também que o Corinthians jogou um pouquinho tipo, sabe, vamos fazer aquele jogo pragmático. E quase a gente joga 2 pontos no ralo. Então, contra o Cuiabá, o Corinthians tem que entrar mordendo e não dar chances para o adversário. Porque o Corinthians não pode perder pontos e tem que ir até a Copa do Brasil. Ainda depois do Cuiabá, ainda tem o Atlético Paranaense, outro jogo na Arena, se eu não me engano. Não, mas 3 jogos seguidos na Arena, então é uma coisa errada. O Atlético Paranaense antes. O Atlético tem o Cuiabá,
o Juventude fora e aí o Atlético Paranaense em casa. Então a gente tem 2 jogos em casa e um jogo fora, 2 jogos contra times da zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense também já focado aí na Libertadores. Então dá pra fazer 9 pontos antes de jogar contra o Flamengo. Aí já é, o Corinthians já tá cravado na Libertadores se ele fizer isso. O Corinthians hoje está 47 pontos, ele iria para a final da Libertadores com 56, com uma pontuação já bem próxima da pontuação para chegar à Libertadores. Certo? Então não tem muita desculpa, tem que ganhar. Porque aí a gente pode dar uma respirada nos jogos finais da Copa do Brasil. E quem sabe, vendo aí o Flamengo, vem de 2 derrotas, a gente está vendo que o bicho não é tão feio assim, que dá sim para ganhar dos caras. Né? Infelizmente a final não vai ser em Itaquera. Parece que tudo já programado, né, para ir para o Maracanã. Mas não tem problema, né? O Santo André já jogou água no chopp deles dentro do Maracanã, o Grêmio já jogou chopp dentro do Maracanã, água no chopp deles. Então, quem sabe aí pela terceira vez a gente não consegue aí calar o Maracanã. Como em 97 com o Grêmio, como em 2004 com o Santo André. Certo? Cássio, vamos analisar os jogadores. Cássio não teve culpa no gol, né? Uma tabela, o jogador saiu na cara do gol, ele tenta fechar e não consegue, não tem o que fazer. E também não fez grandes defesas no jogo, porque o Atlético Goianiense é muito fraco. Você entendeu? Dá nota 7 aí pro Cássio, né? Nada que o comprometa. O Fagner foi um pouco tímido hoje, parece que um pouco se preservando, tá? Vou dar nota 6 pro Fagner. O Gil achei ele lento, não gostei dele na hora do gol, achei que ele foi envolvido muito fácil pela defesa do Atlético Goianiense no lance do gol. O Gil às vezes ele está perdendo na velocidade, por isso que ainda acho que o Corinthians vai ter que no ano que vem ter uma dupla de zaga um pouco mais veloz, né? Ou pode ser comprar para o Bruno Mendes, ou trazer um outro. Estão falando novamente no Canu, eu não acho que é Canu tudo isso, tá? Tem o Caetano que vai voltar, que está no Goiás. De repente o Corinthians pode aí buscar um zagueiro, sei lá, mais rápido. Tem o Robert Renan, que está vindo do Sub-20, que também se destacando lá. Pode ter uma sequência, pode ser de repente igual o João Vitor. Porque eu acho que Gil e Balbuena, o Balbuena a velocidade não é o forte dele, mas é um cara de explosão, e o Gil ele já está perdendo o pique, né? Ele já está, como vamos dizer, com o tanque na reserva. E não dá para o Gil ser titular na temporada que vem, infelizmente. Gosto muito do Gil, é ídolo, tem que receber todas as homenagens dos corintianos, mas não tem mais fôlego. O gol do Atlético Goianiense é um pouco isso. Então eu vou dar em nota 5 para o Gil também, que foi um lance só também, vai comprometer toda a atuação dele. Bruno Mendes gostei, gosto do Bruno Mendes, tá? É um jogador raçudo, um jogador que vai para cima, que briga, que não tem medo, é bem posicionado. Eu me sinto mais tranquilo com uma zaga com o Bruno Mendes do que com uma zaga com o Gil. É que hoje coincidentemente estavam os dois, mas eles estavam revezando Copa do Brasil e Brasileiro. Vou dar nota 6 pro Bruno Mendes. O Fábio Santos ele joga o primeiro tempo regular, vai, nota 6. Aí ele é substituído logo no começo do segundo tempo. Aí vem a cobra sem veneno, né? Do Queiroz também, atuação regular, nota 6, nada espetacular. Fausto Vera, nota 8. Acabou virando o coração do time. E muito cedo, cara. E muito cedo. Eu me lembro poucas vezes um jogador assim, jovem ou desconhecido, chegar em tão pouco tempo virar o coração do time. Eu realmente me lembro poucas vezes isso acontecer. Eu já vi isso acontecer com jogadores consagrados. O Tevez, quando chegou, já virou o cara do time. Eu já vi isso com muita gente. Até o próprio Paulinho demorou um ano para ele embalar no Corinthians. O Fausto Vera ele chegou, parece que ele joga no Corinthians há 5 anos, cara.
Nota 8 para ele. Talvez seja até o melhor, até o segundo melhor jogador em campo. Mas uma atuação magnífica do Fausto. Quase faz um gol também. É aquele jogador, hoje, o coração do Corinthians, cara. E no ano que vem, sabe, com o Paulinho aí voltando, para revezar um pouco, as coisas podem ficar muito bom. Então ano que vem aí, com o Fausto em campo, a situação vai melhorar muito pro meio campo do Corinthians. Aí, desculpa os cortes, pessoal, falar de kart, eu bati, eu acho que eu quebrei a costela. Essa tá difícil, tá dando demais. Tá falando do Fausto Vera e espetacular. Depois do Fausto, aí o Renato Augusto, atuação simples, nada de especial, dá nota 6 para ele. Mosquito sumido, nota 5,5, né? Aí o Roger Guedes, você entendeu? Se a gente pegar só os lances do gol, é nota 9 para ele. Aí pelos gols que ele perdeu, eu tiro 4 pontos, vou dar nota 5, tá? Ah, mas o cara participou dos 2 gols, fez um, participou do outro. Beleza, maravilha. Eu quero ver na hora chegar numa final Corinthians e Flamengo. O Corinthians, com o gol do Roger Guedes, seria campeão. O Roger Guedes perde um gol igual ele perdeu no primeiro tempo. O que a torcida vai falar? Só quero saber disso. A função dele é atacante. E atacante não perde esse tipo de gol. Se fosse uma vez, a gente perdoa, normal. Mas ele tá fazendo isso todo jogo. Então 5 pro Roger Guedes, tá? Ele perdeu 4 pontos, ele ia ganhar nota 9. Ele perdeu 4 pontos porque pelos gols que ele perdeu. E o Yuri Alberto, aí esse sim, nota 9. Uma assistência, um gol, oportunista, corre, volta, não tenho o que falar, foi o melhor jogador em campo hoje, tranquilo. Dos que entraram, ninguém aí fez grande diferença. Cobra Sem Veneno, uma porcaria como sempre. Matheus Vital, uma porcaria como sempre. O Juliano também não mudou quase nada. Não vou avaliar ninguém dos que entraram, tá? Só avaliar esses. O Vitor colocou o time para jogar. Colocou o time que ele vai jogar a final praticamente hoje em campo. Não tem também muito o que falar. E o Corinthians estava meio preguiçoso hoje. O próprio Vitor não gostou da atuação. Então a gente tem que melhorar isso. Beleza? Se você gostou disso, quiser mais análises aí, por favor, se inscreve no canal, tá? Aí sábado tem jogo, aí eu vou fazer uma análise aí do jogo contra o Cuiabá. Abraço.